O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha a agredir. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no segundo dia da nossa novena e temos a alegria de celebrar um mártir. Celebrar um mártir é sempre uma alegria, porque é celebrar alguém que por amor a Cristo derramou a sua vida, que por amor a Cristo gastou-se a si mesmo, perdeu aquilo que lhe era valioso. E aqui, meus santos, para nós isto é um ensinamento, porque o grande problema de muitos, não poucos, muitos, é que até querem seguir a Cristo, desde que isto não lhes custe muito. Até querem seguir a Cristo, desde que isso não lhes seja dificultoso. E celebrar um mártir é celebrar alguém que amou a Cristo na dificuldade, que amou a Cristo heroicamente, que amou a Cristo mais do que a si mesmo. Pois bem, então vamos, tendo esta realidade em mente, vamos celebrar, esse segundo dia da nossa novena de Cristo Rei, pedindo a nosso Senhor a graça de amá-lo e de amá-lo mesmo que nos custe, ou melhor, de amá-lo, porque custar-nos-á, nos custará amar a Deus. Afinal de contas, Ele mesmo disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois bem, quem foi São Josafá? São Josafá, ele nasceu na Ucrânia em 1580. Quando ele nasceu, ele participava de uma comunidade cristã cismática, isto é, ele não pertencia à igreja de Cristo. Ele era cristão, seus pais eram cristãos, mas houve um cisma, uma separação, lá em 1054, lá atrás, em meados do século XI, em que grande parte da igreja no Oriente se separou da igreja de Cristo, da igreja católica, se separou de Roma. E São Bonifácio, que o seu nome de batismo é João, ele nasceu nesta igreja cismática, isto é, nesta igreja separada. Mas entendamos, eles tinham sacerdotes validamente ordenados, eles tinham os sacramentos, mas eles não eram a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela compreende o Papa. Então, mesmo tendo os sacramentos, imagine aqui, meus santos, apenas um parêntese,
eles não eram como os protestantes. Os protestantes, eles não têm os sacramentos válidos, né? Eucaristia, confissão, eles não têm o sacerdócio. Então, é uma realidade muito diferente. Eu estou falando aqui de cristãos que tinham o sacerdócio válido, a Eucaristia válida, a confissão válida, mas eles não estavam unidos à única Igreja de Cristo. Eu enfatizo isso para que nós vejamos o quão importante é esta realidade, que às vezes nós simplesmente dizemos: mas o que importa é o amor, ou placa de igreja não salva ninguém. Nós estamos fazendo memória de alguém que, por causa da verdadeira e única Igreja de Cristo, perdeu a própria vida. Pois bem, então vamos lá. Então ele nasceu cismático, mas por volta dos seus 16 anos, houve um movimento entre alguns bispos daquela região, que eles resolveram voltar para a comunhão católica. E aí, os pais de São Josafá pertenciam, né, a essas dioceses, e eles voltaram para a comunhão católica. Só que era um pequeno grupo. A grande maioria naquela região continuava ortodoxa, isto é, continuava cismáticos, continuavam fora da comunhão da igreja, não eram católicos. E aí eles começaram a perseguir aqueles cristãos que para eles eram infiéis, que tinham abandonado a fidelidade da ortodoxia, quando na verdade aqueles fiéis tinham voltado para a única Igreja de Cristo. Então, com 16 anos, João, futuro Josafá, ele se torna católico. E aí, meus santos, ele se entrega de corpo e alma. Ele era um rapaz muito capaz, muito inteligente e muito piedoso. E começou a evangelização tentando ganhar o maior número de pessoas para a única Igreja de Cristo. Dizer isso, meus santos, no sábado é tão interessante, tão providente, porque nós, no sábado, é o nosso dia da catequese, né? Pois bem, então quer dizer, nós precisamos ganhar o maior número de crianças, jovens e adultos para Cristo, para a única Igreja de Cristo. Com 29 anos, ele foi ordenado sacerdote, e aí o seu ministério foi fecundíssimo. Dizem os biógrafos que ele tinha o dom de convencer até as pessoas mais resistentes, até as pessoas mais contrárias. Ele conseguia convencer-lhes, fazer com que eles voltassem para a Igreja de Cristo. E é claro que isso começou a trazer inimizade, porque os orientais, que eram a maioria, começaram a ficar com raiva, porque muitos estavam abandonando a comunidade oriental para se tornar católico. Com 37 anos, ele se tornou arcebispo. Imagine que era uma pessoa muito capaz, né? Com 37 anos, ele se tornou arcebispo de Polotsk, e diz que quando ele visitava uma região da sua paróquia, não apenas os seus, mas os outros cristãos vinham também ouvi-lo. Lembremos-nos, a grande maioria era oriental, os católicos eram um pequeno grupo, mas eles tinham a mesma liturgia, eles celebravam do mesmo jeito. Então, existia de alguma maneira uma proximidade muito grande. E aí os cristãos orientais, quando sabiam que ele vinha celebrar e ele vinha atender os católicos naquela região, os orientais vinham também, e nesta vinda muitos se convertiam. E aí outros orientais, com raiva e com inveja, um dia, enquanto ele celebrava a Santa Missa, quando ele terminava de celebrar a Santa Missa, eles invadiram a igreja, lincharam o bispo, deram-lhe uma machadada na cabeça, né, que
com a qual o mataram, amarraram o seu corpo a um cachorro morto e o lançaram no rio. 2 dias depois, seu corpo foi encontrado e encontra-se hoje na Basílica de São Pedro. Meus irmãos, é este homem de Deus, este bispo, este pastor zeloso que nós estamos celebrando. Imagine aqui, meus irmãos, quão doloroso é para alguém que por causa de Cristo, da única igreja de Cristo, entregou a sua vida, é ouvir um católico que pensa poder acreditar em coisas diferentes da fé católica e católico permanecer. Sim, porque entrou na moda esta ideia louca de que você pode acreditar em coisas totalmente contrárias da fé católica e permanecer católico. Imagine se São Josafá pensasse assim. Ele continuaria então numa vida tranquila e não pagar com a própria vida. Mas São Josafá sabia que para permanecer católico, que para ser católico, nós precisamos abraçar toda a fé católica, não apenas aquilo que nos convém, não apenas aquilo que nos agrada. E quando uma pessoa, um católico, nega um ponto essencial da fé católica, ele deixa de ser católico. O católico, ou ele abraça tudo, ou ele perde tudo, mesmo que ele pense que está negando apenas um ponto da fé. Mas quando alguém diz, para mim, por exemplo, o inferno não existe, está na moda, né? Essa afirmação de que o inferno não existe, quando Jesus falou tão claramente a respeito desta realidade. As Sagradas Escrituras apresentam com tanta clareza, e a tradição é unânime em a esse respeito falar. Mas um católico vem e diz, não, eu não acredito no inferno, eu não acredito no diabo, na existência do diabo e dos outros demônios. Meu santinho, saiba que a fé é um requisito para entrar no céu, não no inferno. Você, sem acreditar no inferno, sem ter fé, você nele entrará. Isto é, isso não o isentará de culpa dizer, eu não acredito no inferno, logo para o inferno eu não irei. Cuidado. Se você é católico e você sabe disso, o problema é que muitas vezes você tem uma vida tão diferente, eu ia dizer tão troncha, né? Isso aqui é uma expressão bem nordestina, tão torta, você tem uma vida tão torta, que você não quer aceitar, porque isso fará com que a sua consciência se torne ainda mais pesada. Então você acha que você, aliviando a sua consciência, dizendo que o inferno não existe, isso tornará, de alguma maneira, a sua vida mais fácil e o isentará das responsabilidades da sua fé. E aqui eu falei apenas deste ponto porque é algo sobre o qual estão falando muito atualmente nas redes sociais, mas nós já falamos aqui tantas vezes. Imagine um católico que ele diz que não há nenhum problema em uma pessoa viver uma vida homossexual. Uma coisa é uma pessoa que percebe inclinações homossexuais nela, e ela luta contra aquelas inclinações, procurando viver na castidade. Para esta pessoa, o céu é uma certeza. Se ela está lutando, se ela está buscando Cristo, as portas do céu estão abertas para ela. Mas uma pessoa que se abraça ao pecado, seja este das práticas homossexuais, ou quaisquer outros pecados contra os quais você resolveu não lutar, você se perderá, mesmo que você diga, mas para mim isso não é pecado. No evangelho de hoje, nós encontramos Jesus falando a respeito da oração, que a oração precisa ser perseverante, que nós precisamos rezar sem desanimar. Então, cada um
aqui aplique a um contexto particular da sua vida, das suas dificuldades. Então, que você continue rezando, que você continue em oração, mesmo sem sentir. A nossa oração não se baseia no sentimento. Você continue rezando, mesmo que os seus afetos, não a sua fé. E Deus atende às minhas súplicas da melhor maneira, mesmo que não corresponda às minhas expectativas, mas Deus ouve as minhas preces. Então, Jesus diz: não desanime, persevere, continue na oração. E no finalzinho, Jesus diz: mas quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará fé sobre a terra? Isto é, será que nós cristãos católicos, nós de verdade temos fé em tudo aquilo que Jesus Cristo nos falou, em tudo aquilo que Jesus nos ensinou? E aqui nós coloquemos tudo diante dos nossos olhos, no valor da oração, mesmo quando aparentemente não atendida, porque nós pedíamos algo e aquilo que nós pedíamos, Deus não nos deu, ou que nós pedíamos que as coisas acontecessem deste modo, e Deus permite que de um modo diferente nos aconteça. Nós continuamos crendo em Deus, nós cremos no seu ensinamento, isto é, você, meu santinho, que percebe que existem coisas que precisam ser mudadas na sua vida, e você, porque tem fé em Jesus, porque tem fé na sua palavra, na palavra de Jesus, palavra esta posta por escrito na Bíblia e transmitida oralmente na tradição, e você diz: mesmo que os meus afetos estejam tão apegados a isto, eu digo: Jesus, eu creio em Ti e não em mim. Então eu creio, Senhor, nos ensinamentos da Tua igreja. Eu creio, Senhor, na verdade dos Teus ensinamentos. Eu creio, Senhor, que a Tua igreja, não obstante os pecados dos membros, não obstante os nossos pecados, eu creio, Jesus, na santidade da Tua única igreja, una, santa, católica e apostólica. Nós, os membros, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados, mas eu creio, Senhor, na santidade da Tua igreja. Eu creio, Senhor, na santidade dos sacramentos que Tu deixaste, que Tu confiaste à Tua igreja. Eu creio na Eucaristia, Jesus, na Tua presença real, corpo, sangue, alma e divindade. E por isso, Jesus, eu procuro recebê-la o mais frequentemente possível. E porque eu creio, Senhor, que és Tu, que não é um símbolo, que não é apenas uma maneira afetiva e espiritual de entrar em contato com Cristo, mas é verdadeira comunhão com o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Eu procuro me preparar adequadamente para receber a Eucaristia. Então, quando necessário, eu me confesso, Senhor, porque eu creio na verdade do sacramento da confissão. Eu me confesso, Senhor, porque eu sei que ali eu recebo o perdão dos meus pecados mortais, que me levariam para o inferno, mas que no tribunal da misericórdia eu recebo o Teu perdão e sou lavado pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua compaixão. Eu creio, Senhor, na santidade que está presente nos Teus sacerdotes, mesmo que eles sejam limitados e pecadores, mas existe algo de santo neles, e é por isso que eu os chamo de reverendos, aqueles para os quais nós fazemos reverência. É por isso que nós lhes beijamos a mão e lhes pedimos a bênção, porque nós cremos, Senhor, na Tua igreja e naquilo que ela ensina. Mas quando o Senhor voltar, Ele encontrará fé sobre a terra? É esta a pergunta. E eu até antecederia, isto é, eu perguntaria, não apenas se o Senhor
quando voltar, encontrará fé sobre a terra. Eu perguntaria: se você crê que o Senhor voltará? Porque, infelizmente, não é óbvio. Jesus diz assim: quando o Filho do Homem vier, quando Ele voltar, Ele encontrará fé sobre a terra? Mas eu pergunto: você tem fé que o Filho do Homem virá? Que Jesus Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos? Ou nós achamos que o céu e o inferno nós vivemos neste mundo e não levamos em consideração que o Senhor voltará e nos julgará a cada um segundo o bem que nós fizemos ou deixamos de fazer e o mal que nós praticamos? Isso aqui é fé católica, meus santos. Nós cremos que o Senhor voltará e há vir de julgar os vivos e os mortos. Se vocês pegarem no catecismo, no número 1040 e 1041, vocês vão encontrar. Eu sempre gosto de citar o catecismo para deixar claro que aquilo que eu prego não são minhas opiniões. Um sacerdote não tem direito de pregar as suas opiniões. Um sacerdote é sacerdote para pregar a fé de Cristo, aquilo que ensina a igreja, não aquilo que lhe dá na telha, ou aquilo que vem ao encontro dos seus afetos e dos seus gostos, mas aquilo que vai ao encontro dos gostos de Cristo, porque a igreja é de Cristo e os ensinamentos são de Cristo, não são de um padre, de um bispo ou até mesmo do Papa. A igreja é de Cristo. Pois bem, então eu faço questão de sempre citar o catecismo, porque ele é uma explanação, uma explicitação bem didática da fé católica. E lá no número 1040 diz: o juízo final acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Quando Cristo vier, nós todos seremos julgados publicamente. Aqueles que já morreram e que já tiveram o seu juízo particular, terão aquela pena particular proclamada publicamente. E aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda de nosso Senhor, serão ali julgados publicamente. Pois bem, só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo. Só Ele decide de seu advento, da sua vinda. Por meio de seu Filho, Jesus Cristo, Ele, o Pai, pronunciará então sua palavra definitiva sobre toda a história. E nós conheceremos então o sentido último de todas as coisas. Ali sim, no juízo final, por ocasião da parousia, da segunda vinda de Cristo, nós compreenderemos o porquê de todas as coisas. Aí nós veremos porque Deus permitiu isto e aquilo, porque as coisas foram assim e não diferentes. E nós veremos que Deus nunca foi ausente, mas foi Rei e Senhor. Ele é Rei, Ele tem o mundo em suas mãos. Nada acontece sem a sua permissão, nada acontece sem o seu consentimento, nada acontece aquém da vontade de Deus, mas tudo acontece na vontade ou na permissão de nosso Senhor. Número 1041 do Catecismo. A mensagem do juízo final é apelo à conversão, não é para nos colocar medo. Ai meu Deus, Jesus virá. Não, meus santos, convertamo-nos e digamos com alegria: Jesus virá. Isto é, a injustiça não será a última palavra neste mundo. Jesus virá. A maldade não prevalecerá neste mundo. Jesus virá. A morte não será o fim neste mundo. Jesus virá. E você crê na vinda, na segunda vinda de Jesus? Que não é apenas se nós ainda teremos fé quando Jesus vier, mas até mesmo se nós temos fé na vinda de nosso Senhor. Porque muitos cristãos vivem como se
não fosse um dia prestar contas dos seus atos a Deus, num verdadeiro juízo. Continua e termino. A mensagem do juízo é apelo à conversão, enquanto Deus ainda dá aos homens o tempo favorável, o tempo da salvação. É tempo para nós, enquanto temos vida, enquanto ainda é hoje, é tempo de nós nos convertermos e nos voltarmos para Deus, que quer que todos nós nos convertamos e nos salvemos. O juízo final inspira o santo temor de Deus, isto é, que nós temamos, não ter medo de Deus, mas que nós temamos perder a Deus e todas as graças que nos serão concedidas com Ele. Peçamos, meus santos, peçamos nesta Santa Missa, em que nós celebramos a memória de São Josafá, que ele interceda por nós, junto a Deus, junto da Virgem Maria. Hoje é sábado, dia sempre dedicado a Nossa Senhora, para que São Josafá, juntamente de Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, que ela interceda por nós, para que a nossa fé seja grande, para que a nossa fé seja verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.